porque agora vou falar da CPI do esgoto. E para tanto, estou trazendo aqui Diego Nazato, que é vereador do Novo e é o presidente dessa CPI. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os espectadores da ND. Toda terça-feira, se eu não me engano, acho que deve ser a 5ª reunião que está tendo e hoje não teve ninguém convocado. Hoje, como é que foi a CPI, vereador? A pauta foi bastante relevante porque foi um requerimento apresentado na semana passada solicitando o encerramento antecipado da CPI sob a justificativa de que ele tinha perdido objeto com a revogação do 5º termo aditivo. E felizmente, aquilo que eu defendo aconteceu. A CPI foi mantida. Em decisão unânime, os vereadores optaram por manter os trabalhos, até porque ainda tem muito por ser esclarecido. E cada vez mais vai se consolidando a tese de investigar não só o 5º termo aditivo, mas também o que levou a cidade a ter tantos aditivos até o momento, que é a concepção de um contrato viciado. Na última vez que a gente recebeu um visitante na CPI, o senhor Alexandre de Vargas, que é o atual presidente do SAMAI, ele admitiu que o contrato é viciado porque previa 23% de rede e essa rede não existia. Inclusive falaram que o SAMAI está procurando responsabilizar quem colocou essas informações falsas no contrato. Então, inclusive, na próxima terça-feira, às 10 horas, a gente já deliberou hoje que devemos ouvir representantes de empresas de consultoria que atuaram para o SAMAI, para o município, tanto na concepção do contrato, que foi assinado em 2010, quanto na consultoria para o SAMAI ao longo dos últimos anos. Empresas LART Consultoria, empresa LMDM também de consultoria. Bom, então isso aí vai longe, né? Com certeza. A gente costuma dizer que as CPIs acabam em pizza. E só o fato da gente ter, primeiro, a revogação do aditivo pelo prefeito recentemente e agora o reconhecimento dos vereadores em continuar os trabalhos pelos próximos meses é a prova de que essa CPI está sendo levada muito a sério pela Câmara de Vereadores. A gente tem a prerrogativa, a máxima prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E eu quero deixar muito claro que o nosso objetivo não é fazer caça às bruxas, mas simplesmente dar mais publicidade para um contrato que durante os últimos 15 anos foi, de certa forma, colocado goela abaixo e com diversas discussões sendo feitas em paredes fechadas. Careceu ao longo desses últimos 15 anos de audiências públicas e conversar com os cidadãos. E a própria OAB, no seu parecer que foi emitido quando o 5º termo aditivo foi assinado, fala que não houve a correta participação dos mecanismos de controle social. O aditivo, no meu entendimento, ele não poderia ter sido assinado porque precisamos, primeiro, prever expressamente na nossa legislação municipal essa eventual solução de limpa-fossa que foi colocada através do aditivo. E é o que não está em vigor nesse momento. Então carece de participação popular, carece de aprovação da Câmara de Vereadores essa reformulação necessária do plano de saneamento para daí sim mudar o contrato. O senhor e toda a comissão parlamentar de inquérito está debruçado sobre essa questão da CPI do esgoto, esse contrato BRK e Prefeitura, SAMAI e Blumenau, né? Ao longo desses 15 anos de concessão pública do esgoto, portanto, Blumenau, o que teve de aditivo em termos de reais, valores? Porque são milhões de reais. Cada aditivo soma mais tempo de contrato, mais dinheiro. A gente tem nos aditivos diversas figuras. Eu posso dizer que no 5º termo aditivo, que por enquanto não está em vigor, já que a Prefeitura voltou atrás, mas ainda está sendo questionado na Justiça pela própria BRK, ampliou-se em mais 10 anos a concessão. Então, originalmente era para ser 35 anos de concessão, então a gente teve mais um aditivo ampliando isso em 10 anos, e agora no 5º termo aditivo mais 10 anos. Então, um contrato que era para ser de 35 anos, ele chegou a vigorar, em tese deveria vigorar por 55 anos. Ou seja, isso tem um impacto muito grande no valor do contrato. Inclusive, eu gostaria de dizer que a preços de hoje, só ampliar o contrato em mais 10 anos representaria cerca de 850 milhões de reais. E eu nem me refiro aqui ao aumento da tarifa de 10,72%, que também estava imputado no 5º termo aditivo. Então a gente está falando de um contrato bilionário. Ao mesmo tempo, essa solução de caminhão limpa-fossa, ela tira da BRK a responsabilidade de construir muitos quilômetros de rede. Inclusive, rede essa que já está em deficitária em aproximadamente 200 quilômetros. E um próprio documento da agência reguladora apontava isso. A BRK lá atrás ela solicitou aumentos tarifários e a agência reguladora disse que ao invés de aumentar, deveria diminuir porque não entregou a sua contrapartida, que são os cerca de 200 quilômetros que deveriam estar instalados pela BRK. Ou seja, tem muita coisa para discutir ainda. Além das empresas que prestaram consultoria, desde a celebração do contrato entre o poder público e a empresa, quem
quem mais vocês pretendem trazer para fazer parte da CPI? Relatei na semana passada e relatei hoje novamente da necessidade de esclarecer com o senhor João Paulo Kleinman, que foi o prefeito à época da assinatura desse contrato, para saber que tipo de informações ele tinha sobre um contrato que nasce viciado, prevendo 23% de rede e na prática só tinha 4%. E se ele aparecer, é o que eu defendo, com certeza vai ser a primeira vez que a gente tem um ex-prefeito da cidade depondo numa CPI. Além do ex-prefeito João Paulo Kleinman, outros que passaram também à frente do Executivo Municipal podem ser convocados? Podem sim, lembrando que isso precisa ser discutido e deliberado entre todos os vereadores membros da CPI. Mas eu não tenho qualquer tipo de objeção a chamar quem quer que seja, porque a gente não tem compromisso com o erro, mas sim com elucidar os fatos. Isso vai longe, né? Com certeza, a gente espera ter pelo menos mais 2 meses de CPI e, se for necessário, prorrogar por mais 2 meses também. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, bem direta. E o senhor aqui no Tribuna do Povo fique à vontade para responder. Diante de tudo que o senhor já tem até agora com os membros da CPI, o senhor acha que já tem elementos que apontam situações de fato irregulares e que podem pessoas, enfim, que tocaram esse contrato, estarem também serem punidas? Eu digo que sim, a gente já tem informações nesse sentido e eu quero dar um exemplo. O exemplo do senhor André Spezin, que trouxe depoimento na condição de intimado, foi o primeiro intimado da CPI, quando ele admitiu que, isoladamente, ele decidiu não aplicar uma decisão regulatória, que era uma redução da tarifa, que deveria ter entrado em vigor em abril de 2024. Ele decidiu, isoladamente, não aplicar uma redução tarifária de aproximadamente 2,6%, e eu entendo que isso é uma afronta ao interesse público e é uma afronta a uma decisão regulatória, e, no meu entendimento, isso precisa estar previsto no relatório final, a responsabilização, por exemplo, do senhor André Spezin nesse sentido. Vereador Diego Nazato, pergunta que eu lhe faço. CPI, claro que vai longe, se preciso for, vai ser prorrogado, enfim, no prazo necessário. Depois da CPI concluída, não é, a comissão efetuar o seu trabalho, quais são os procedimentos a serem tomados após isso? A Câmara de Vereadores, na figura da CPI, tem o poder de fiscalizar. E esse relatório final que vai ser apresentado ao final dos trabalhos da CPI, ele vai ser votado e entregue às autoridades competentes. Aí está nas mãos do Judiciário. Com certeza a imprensa vai fazer uma cobertura, vai questionar por que certos elementos estão no relatório ou não. A gente vai dar publicidade a isso, mas daí a gente cumpre com a nossa missão de órgão fiscalizador, que é o Poder Legislativo, e encaminha isso ao Judiciário. O senhor assume o compromisso que não vai terminar em pizza? Não vai terminar em pizza porque já não terminou em pizza. A revogação do aditivo é a prova disso. A pressão da CPI junto com a pressão da comunidade fez com que a gente conseguisse derrubar o aditivo por enquanto. E a gente vai seguir cobrando e fiscalizando para que seja uma CPI séria até o seu fim. Bom, lhe agradeço, Diego Nazato, pela participação, vereador. Grande abraço, conte com a gente. Obrigado, estamos às ordens.